Na nossa área como psicólogo, muitas pessoas estão procurando ajuda e acabam se encontrando com profissionais não formados, profissionais que não passaram por uma faculdade de psicologia e que inclusive não possuem nem registro. Se intitulam muitas vezes psicanalistas, psicoterapeutas holísticos e sem formação. Muitos pacientes que me procuram vêm com essa demanda e quando nós vamos investigar ou pedir um laudo para o profissional que estava atendendo a criança anos anteriores ou o casal, qualquer pessoa que a gente comece a fazer um tratamento que já tenha tido passado por um tratamento anterior, nós vamos observar que às vezes a pessoa se nega a receber ou a passar esse laudo porque não é registrada. E aí a família, o paciente passou 1, 2, 3 anos sendo tratado por pessoas não qualificadas. E como a psicologia é uma profissão que muita gente acha que sabe fazer só pela capacidade de escutar o outro, eu mesmo quando fui fazer psicologia, uma das coisas que eu tinha, que achava que tinha tudo para ser um bom psicólogo, era a capacidade de escutar. Porém, não basta, né? Se eu tenho capacidade de escutar, mas não tenho formação para saber o que eu estou escutando e para poder ajudar a pessoa na sua necessidade, na sua demanda, principalmente no campo clínico. Então, a psicologia, ela é uma ciência e ela é uma profissão. Ela tem mais de 100 anos de existência enquanto ciência. No Brasil, ela foi instituída a nível de profissão, através de uma autarquia pelo Conselho Federal de Psicologia, que foi datado no dia 27 de agosto, que é o Dia do Psicólogo, de 1962. Então nós já temos uma profissão e uma instituição séria que tem conselhos regionais em todos os estados do Brasil. Eu, por exemplo, atuo em Vitória, na cidade de Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo, e aqui o nosso Conselho Regional de Psicologia, ele é ligado ao Conselho 16, que é ligado à Federação. Todos os atos nossos como psicólogos precisam seguir orientações científicas. Então, os instrumentos de trabalho que eu uso, as ferramentas de avaliação, o processo de clínica psicológica. Quando eu estou numa escola com a minha especialização de psicólogo escolar, eu tenho que usar instrumentos e ferramentas que são aceitas pelo Conselho Federal de Psicologia. Por exemplo, eu não posso chegar numa escola e aplicar um exercício de caráter espiritual ou religioso numa formação de psicólogo para alunos ou para professores ou para a equipe técnica. Então eu tenho que usar instrumentos que são identificados pelo Conselho Federal de Psicologia como instrumentos técnicos científicos que foram provados. Se eu vou aplicar, por exemplo, na condição de psicólogo, um teste psicológico para uma seleção de empresa, para uma seleção de um profissional na área executiva, aqui na clínica, para crianças, para adultos, qualquer teste que eu aplicar tem que ser testes referendados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, nesse sentido, que a psicologia ela tem esse espectro de ciência, de um manuseio de técnicas e essas técnicas para diferentes áreas e ligado ao Conselho Federal de Psicologia. Então, ser psicólogo não é simplesmente ter uma faculdade de psicologia. Eu posso fazer um curso de psicologia e não ter o registro no Conselho Regional de Psicologia. Então, eu não posso me intitular um psicólogo. Lógico que tudo isso aí são regras que norteiam o bem-estar daqueles que procuram, do cliente, do usuário e da própria categoria. Então, ser psicólogo é uma profissão, é uma ciência e é uma profissão. Estamos ligados a um Conselho Federal de Psicologia. A indicação que eu dou é quando você for procurar um profissional de psicologia, peça o número do Conselho Regional de Psicologia. Algumas outras profissões, alguns outros profissionais que se intitulam psicoterapeutas, psicanalistas, dão um número, sindicato de psicoterapeutas, sindicato de psicanalistas. Isso não existe. Sindicato não tem nada a ver com a autarquia que regulamenta uma profissão.
Eu estou enfatizando isso porque nós temos uma quantidade enorme de profissionais que têm atuado tentando pegar esse filé de mercado, porque a gente sabe que a procura pela psicologia e pelo psicólogo tem aumentado assim muito na sociedade brasileira, por dois motivos. Porque as pessoas estão estudando mais e elas estão entendendo mais a importância de se ter o psicólogo na sociedade e o papel do psicólogo nas diferentes instituições, e ao mesmo tempo também pela demanda de necessidades que a sociedade contemporânea nos traz e que faz com que as pessoas procurem ajuda por sofrimento também. Então a demanda de psicologia hoje é tão forte que as projeções de mercado de profissões no Brasil, medicina e psicologia são as duas que estão no topo daquelas que mais vão crescer no mercado. Diante disso, então, é lógico, é óbvio que você vai ver a emergência de coaches, de psicoterapeutas, de psicanalistas que não são formados em nada. Pessoas que têm talento, pessoas que têm até formação teórica, mas não estão qualificados para isso. Não passaram por uma graduação, não tiveram título, não foram titulados para isso. Eu sempre faço a comparação que se você vai, por exemplo, ao médico e você passa por uma consulta médica, um clínico geral, e depois você descobre que aquele sujeito não é médico. Ou você vai, por exemplo, atrás de um advogado para entrar com uma causa para defender você de algum problema jurídico e depois você descobre que aquele advogado não é um advogado. Assim também é com a psicologia. Então eu estou colocando essa questão com mais ênfase para ressaltar a psicologia como profissão, decorrente de uma ciência que vem de aproximadamente 100 anos de estudo, de pesquisa. Agora é lógico que dentro desta profissão nós vamos ter uma área enorme de especialidades. Se você for no site do Conselho Federal de Psicologia, você vai ver lá mais de 15 especialidades. Especialização, psicologia jurídica, psicologia clínica, que eu atuo muito com crianças, adolescentes e adultos. Você vai ter a psicologia educacional, psicologia hospitalar, psicologia comunitária, psicologia do desenvolvimento, psicologia empresarial, psicologia social. Gente, é uma gama enorme de especialidades, é uma riqueza. Hoje eu já tenho visto projetos sociais que contratam psicólogos para fazer psicodrama em periferias, em praças, para ajudar as pessoas a falar aquilo que elas pensam de uma forma organizada. Então, nesse sentido, a psicologia é muito rica e esta é uma grande chave de leitura. Ser psicólogo é ser profissional registrado no Conselho Federal de Psicologia e que tem uma graduação e que manuseia técnicas devidamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia e nas suas instâncias específicas, que são os Conselhos Regionais de Psicologia.